Diz o insensato no seu coração: não há Deus. E se eu te dissesse que às vezes o maior insensato não é aquele que nega Deus com palavras, mas sim com atitudes que destroem quem está por perto? Talvez você ache que sua família está condenada ao caos porque alguém lá dentro não consegue largar o copo. Talvez você já tenha ouvido frases como: ele nunca vai mudar, ou isso é só fraqueza de caráter. E se eu te dissesse que não é bem assim, que há uma raiz espiritual por trás de muitos dos vícios que assolam lares, e que essa batalha é muito mais antiga do que parece? Esse conto vai tocar em feridas profundas, daquelas que a gente tenta esconder até dos nossos próprios pensamentos. Mas vai também trazer esperança em Deus, força para acreditar em si mesmo, e a revelação de que a restauração é possível, mesmo quando tudo já parece corrompido. Você vai conhecer uma história que poderia muito bem ser a da sua família, ou da vizinha, ou da pessoa que sorri todo dia na igreja mas chora à noite. Uma história de dores, conflitos, mas também de fé e esperança, contada com base em um dos mais duros e reveladores salmos em forma de conto. Ah, e já aproveita para seguir o canal Contos Inspirados nos Salmos, porque aqui a gente transforma histórias baseadas nos salmos em mensagens motivacionais e reflexões positivas que mexem com a alma. Os fatos narrados neste vídeo não são reais, mas são inspirados em experiências comuns e criados com apoio da inteligência artificial, justamente para te ajudar a ver sua história com outros olhos. Agora me conta, você já viu uma família quase ser destruída por causa do álcool? Então segura firme, porque essa história pode mudar a sua maneira de enxergar tudo isso. O pai da família, antes querido e exemplo, começa a se perder no alcoolismo e se afasta de Deus. Dona Teresa costumava dizer que seu marido era um presente enviado direto do céu. Antônio era aquele tipo de homem que dava bom dia até pro cachorro da rua, ajudava os vizinhos a carregar as compras e nunca deixava faltar oração antes do jantar. Um verdadeiro exemplo no bairro e dentro de casa. Na igreja, era líder de louvor, conhecido por sua voz firme e seu coração generoso. Mas como em muitos contos bíblicos, a fé às vezes é posta à prova de forma cruel. Aos poucos, o sorriso de Antônio foi ficando mais escasso, e sua presença mais ausente. Ninguém percebeu de imediato, mas ele já estava travando uma guerra silenciosa. Foi no fundo do copo que ele buscou alívio quando perdeu o emprego de anos sem nenhuma explicação. E ali, sem perceber, começou a escorregar por um abismo que parecia não ter fim. A princípio, eram só algumas latinhas escondidas no fundo da geladeira. Coisas de homem, como ele dizia, tentando manter a pose de que estava tudo sob controle. Só que logo veio a frustração, o nervosismo e o afastamento. Parou de ir aos cultos, começou a perder a paciência por qualquer coisa, e o brilho no olhar, aquele que fazia todos verem nele um espelho, sumiu. A esperança em Deus que ele tanto pregava agora parecia distante. Os filhos começaram a notar. Vinham abraçá-lo e sentiam um cheiro forte que vinha da sua pele e de sua alma. Era como se algo tivesse sido arrancado dele, e, de certa forma, foi. A fé que antes o sustentava agora estava sufocada sob o peso das culpas que ele não sabia como resolver. Aqueles que antes o admiravam, agora o julgavam. É sempre assim nos contos de superação e fé. A queda parece ser um espetáculo público, enquanto a dor é vivida no silêncio do quarto. Antônio começou a ouvir os sussurros no mercado, os olhares atravessados na rua, e aquilo feria mais do que qualquer palavra. Ele sentia que não era mais digno de Deus, como se tivesse sido banido da presença divina. Parou de se olhar no espelho, talvez por vergonha, talvez por medo de encarar quem estava se tornando. O vício não começou com prazer, mas com desespero. E esse desespero se alimentava da solidão, da comparação e da falsa ideia de que era melhor sofrer calado do que pedir ajuda. Enquanto o mundo lá fora seguia sua rotina, dentro de casa uma batalha espiritual se desenrolava. Os filhos, antes cheios de orgulho do pai, agora conviviam com a vergonha de vê-lo cambaleando na calçada ou discutindo com a mãe por causa de um copo. Dona Teresa tentava manter a fé firme. Lia os salmos em voz alta, clamava com lágrimas nos olhos por um milagre, e se agarrava a cada mensagem motivacional que ouvia no rádio. Ela sabia que aquilo não era apenas alcoolismo, era uma ferida na alma, um vazio que só Deus podia preencher. Mas, no fundo, ela também começava a cansar. Não sabia se ainda era possível acreditar em si mesma, ou se já era hora de aceitar que aquele homem bom tinha se perdido para sempre. Mas é aí que os contos inspirados nos Salmos mostram seu poder. Porque é no momento em que tudo parece corrompido, como diz o Salmo 14, que Deus começa a preparar o terreno da restauração. Só que essa restauração quase nunca acontece como a gente espera. Às vezes, ela vem de onde menos se imagina. E, naquele caso, a centelha que reacenderia o fogo da fé não viria da igreja, nem das orações da esposa, mas de um lugar mais doloroso,
e surpreendente. A esposa tenta manter a fé viva, mas enfrenta críticas da família e o desprezo dos vizinhos. Dona Teresa era o retrato da resistência disfarçada de doçura. Todas as manhãs, antes de o sol nascer, ela se ajoelhava diante da janela da sala e orava. Orava com lágrimas e gemidos que só Deus entendia. Pedia forças, pedia sabedoria, pedia paz. Mas a fé, mesmo quando viva, sangra. Ela sabia que o que estava enfrentando não era só uma crise de casamento, era uma luta pela salvação de uma alma. No entanto, nem todos compreendiam isso. As irmãs do círculo de oração começaram a cochichar, os parentes a questionar: você vai continuar com ele assim? Você é tão bonita, tão crente, merece alguém melhor. A verdade é que, nos contos de superação e fé, os espectadores querem um milagre, mas nem sempre suportam o processo. Os vizinhos já nem olhavam nos olhos dela. E os que olhavam, lançavam um olhar de pena, como se ela fosse uma mulher derrotada. Às vezes, ela saía para buscar pão e escutava piadas veladas vindas dos bancos da praça. Alguns riam, outros sussurravam: a mulher do bêbado tá passando. Mas o que eles não sabiam é que aquela mulher carregava dentro de si uma fé mais sólida que o concreto dos muros da cidade. Em vez de revidar, ela respondia com gentileza. Em vez de se revoltar, ela silenciava, não por fraqueza, mas por discernimento. Sua resposta era a oração. Sua defesa era o joelho dobrado. E sua resistência vinha dos salmos, que ela lia como quem toma água no deserto. Em casa, os filhos adolescentes também questionavam: mãe, por que a gente tem que aguentar isso? Por que a senhora não larga ele logo? Teresa entendia os filhos, mas sabia que o que estava enfrentando não era uma luta carnal, e sim espiritual. Cada palavra de julgamento era como uma faca afiada, mas ela se lembrava das reflexões positivas que ouvirá desde a juventude. Deus trabalha no escuro para mostrar a luz no tempo certo. E assim, enquanto o mundo zombava, ela plantava sementes em silêncio. Escrevia bilhetes com versículos e deixava escondidos nos bolsos do marido. Fazia janta mesmo quando ele dizia que não queria. Continuava chamando de meu amor, mesmo quando ele voltava sem saber dizer seu nome direito. Às vezes, ela se sentia tola, ingênua até. Questionava Deus: será que o Senhor ainda me escuta? Mas logo vinha uma resposta suave, um alívio na alma, um pequeno gesto que reacendia a chama. Certa noite, ela encontrou Antônio chorando no banheiro, ajoelhado, dizendo: eu não sei mais quem eu sou. Aquilo quebrou algo dentro dela, não de tristeza, mas de esperança. Porque no fundo, ela sabia: quem reconhece sua perdição está a um passo da redenção. E ela seguiu, ainda que com o coração em cacos, alimentando a fé de que um novo capítulo estava por vir. E esse novo capítulo começaria de um jeito inesperado. Não através de uma pregação poderosa, nem de uma revelação divina, mas por meio de um acidente que mudaria tudo. Um acidente coloca o pai entre a vida e a morte, e a família se une em oração. Era uma sexta-feira à noite, e o bairro estava em silêncio. Antônio, como de costume, havia saído para esfriar a cabeça. Ninguém esperava nada diferente. Mas naquela noite, a volta não aconteceu. Um vizinho bateu à porta, trêmulo, com os olhos marejados. Teresa, seu Antônio, ele foi atropelado. Tá no hospital. O chão sumiu sob os pés dela. Os filhos choravam, o mundo girava, e o medo tomou conta. A notícia veio como uma sentença: traumatismo craniano, fraturas múltiplas, risco de não acordar. Foi ali, no corredor frio do hospital, que os joelhos dela tocaram o chão pela milésima vez. Mas dessa vez, não era só ela. Os filhos, antes revoltados, agora estavam de mãos dadas com a mãe. Um círculo de oração se formou no hospital, com enfermeiras, médicos e até pacientes desconhecidos. Aquele homem que havia se perdido no álcool agora estava entre a vida e a morte, e cada segundo valia uma eternidade. Teresa clamava com força, com fé, com toda a sua alma. E algo começou a mudar. Na sala de espera, alguém puxou o violão. Um dos filhos começou a cantar um trecho de um dos salmos que o pai sempre entoava: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Todos choraram. Mas não era um choro de desespero, era um choro de fé e esperança. Era como se ali, no meio da dor, o céu tivesse se aberto. O milagre não veio instantaneamente. Antônio ficou dias desacordado. Mas cada visita, cada oração, cada lágrima parecia regar uma semente plantada por Teresa ao longo dos anos. Até que, num sábado de manhã, ele abriu os olhos. Confuso, fraco, mas vivo. A primeira coisa que fez foi tentar chorar,
mas não conseguiu. Os olhos apenas tremiam. Ele segurou a mão da esposa e murmurou: "Me perdoa. Me ajuda a voltar." Foi naquele momento que ela teve certeza. Deus tinha ouvido todas as suas orações. E mais do que isso, estava escrevendo uma nova história. Um novo conto bíblico, de superação, amor e restauração. A recuperação foi lenta. Antônio teve que reaprender a andar, a comer, a falar com clareza. Mas o verdadeiro aprendizado foi espiritual. Ele começou a estudar a Bíblia de novo, com fome de entendimento. Buscou ajuda em grupos de reabilitação, pediu perdão aos filhos e vizinhos. E, mais do que tudo, começou a acreditar em si mesmo outra vez. Não era mais o mesmo homem. Algo havia morrido naquele acidente, e, com a graça de Deus, algo muito mais forte havia nascido. Mas mesmo com toda essa transformação, o desafio ainda não havia acabado. A redenção pessoal precisava enfrentar o maior teste, o julgamento daqueles que ainda não tinham esquecido o passado. A comunidade resiste a aceitar a mudança, e ele precisa provar que realmente mudou. Quando Antônio voltou à vizinhança, os sorrisos eram cautelosos, os cumprimentos, frios. A ferida que ele deixará na memória coletiva ainda não tinha cicatrizado. Os mais antigos balançavam a cabeça quando ele passava. Alguns diziam: "Agora quer pagar de santo?" Outros murmuravam: "Vamos ver quanto tempo dura." Em muitos contos de fé e esperança, o desafio maior não é ser transformado, é ser aceito depois da transformação. Mas Antônio entendeu que essa parte do processo também era necessária. E, com humildade, decidiu que não responderia com palavras, mas com frutos. Voltou a frequentar a igreja, mas dessa vez, sem microfone, sem palco, apenas como servo. Ele procurou pessoalmente todos os vizinhos que havia magoado. Pediu desculpas sinceras, algumas com abraços, outras com lágrimas. Reatou amizades antigas, ajudou em mutirões, cuidou do jardim da igreja. Mostrou na prática que fé sem obras é morta. Os filhos, antes distantes, agora caminhavam ao seu lado com um misto de orgulho e cautela. Sabiam que a mudança era real, mas também sabiam que os fantasmas do passado podiam tentar voltar. Por isso, apoiavam, vigiavam e oravam. Antônio entendia que nunca mais poderia brincar com o álcool. Ele chamava o vício pelo nome e o combatia com jejum, leitura dos salmos e apoio de irmãos que também haviam vencido. O tempo foi passando, e os olhares foram mudando. A praça onde antes zombavam, agora era lugar de conversas, testemunhos e partilhas. Ele passou a liderar um grupo de apoio a famílias que sofriam com alcoolismo. Começou a escrever devocionais simples, inspirados em sua dor e em histórias baseadas nos salmos. Seu nome, antes motivo de vergonha, agora era mencionado com respeito. Um dos jovens da igreja disse: "O tio Antônio é um milagre que anda." E de fato, era. Mas ele mesmo fazia questão de dizer: "Eu sou só um vaso quebrado que foi remendado pela graça." Mesmo assim, havia uma última parte da história que ainda precisava ser escrita. Um último confronto com o passado, que viria de dentro da própria família. Seu pai, um homem rígido e incrédulo, que nunca acreditara em sua fé, nem mesmo em sua queda. O reencontro com o pai de sangue, que o havia rejeitado, sela a restauração completa. O pai de Antônio sempre fora um homem duro, daqueles que não abraçam, não elogiam e não demonstram sentimento. Quando soube da queda do filho, apenas disse: "Mais um fraco." E quando soube do acidente, não visitou o hospital. A mágoa entre eles era antiga, um abismo cavado por anos de cobranças, desprezos e silêncios. Mas agora, curado por dentro e por fora, Antônio sentiu que precisava encarar esse último capítulo. Pegou o carro, orou com a família, e seguiu viagem até o sítio onde o velho morava. Levava consigo uma carta, um coração leve e uma fé inabalável. Era hora de restaurar a última rachadura. Chegando lá, encontrou o pai doente, debilitado e ainda mais amargo. "Veio aqui fazer o quê?" "Mostrar que virou pastor." Disse, com voz fraca, mas cortante. Antônio se aproximou, pegou a mão dele e respondeu: "Vim aqui para dizer que te amo. E que te perdoo." O silêncio que seguiu foi pesado, mas algo naquele velho homem se quebrou. Os olhos, antes secos, se encheram d'água. Pela primeira vez em décadas, ele chorou. E naquele choro, a história se completou. Porque o que Deus havia começado no lar, ele também quis terminar na origem. Ali, naquele abraço entre pai e filho, o Salmo 14 ganhou vida. O insensato que negava a Deus foi tocado pela graça. E com esse reencontro, uma nova geração foi marcada. Os filhos de Antônio, que antes carregavam traumas,
agora carregava um legado de fé. Dona Teresa, que semeou com lágrimas, agora colhia com cânticos. A casa que antes era um campo de batalha, agora era um lar de paz. Não porque tudo ficou perfeito, mas porque Deus habitava ali. Como em tantos contos inspirados nos Salmos, a história dessa família passou a ser uma mensagem viva, uma inspiração para outras famílias destruídas pelo vício, pelo orgulho ou pela descrença. Quantas vezes a gente acha que já perdeu tudo, que não há mais volta, que a ferida ficou grande demais? Esse conto, mesmo sendo fictício, carrega dentro dele uma verdade que muita gente esquece: não existe coração tão quebrado que Deus não possa restaurar. Se você se viu nessa história, se conhece alguém que está nessa luta, ou se sente que sua fé está por um fio, lembre-se, o primeiro passo é acreditar em si mesmo, e o segundo é clamar a Deus. Ele ainda transforma. Ele ainda cura. E ele ainda usa o improvável para fazer o impossível. Me diz uma coisa, você já viveu uma situação parecida? Conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem? Compartilha este vídeo, escreve aqui nos comentários o que tocou você, e me conta, qual parte dessa história mais te fez pensar? Se você quer continuar recebendo histórias de fé e esperança, reflexões positivas, mensagens motivacionais e contos baseados nos Salmos que realmente transformam vidas, já se inscreve no canal Contos Inspirados nos Salmos e ativa o sininho das notificações.